Boa noite, pessoal. Hoje, meu grupo, estaremos falando um pouquinho sobre três tipos de contratos. Então, o que é contrato? Contrato é um acordo de vontades firmadas por duas ou mais pessoas capazes de criar, modificar ou extinguir direitos. Independente do tipo, ele é caracterizado como um negócio jurídico com a finalidade de gerar obrigações entre as partes. A palavra contrato vem do latim contracto, que significa tratar com, ou seja, é um acordo de vontades visando criar, modificar ou extinguir direitos, como dito anteriormente. O que é o contrato indeterminado? No contrato de trabalho por tempo indeterminado é indicada a data do início do contrato, no entanto, não há a data do seu término. Normalmente, ele é efetivado após o período de experiência, que é feito com o objetivo de avaliar se o funcionário tem aptidão para atuar na função a qual foi contratado, de acordo com o artigo 445 da CLT. Direito do trabalhador. O contrato de trabalho por tempo indeterminado terá fim se alguma das partes pedir a rescisão ou ocorra alguma situação que motive o seu término, como, por exemplo, na demissão por justa causa. Neste caso, o trabalhador não terá direito aos seguintes benefícios: aviso prévio, multa compensatória de 40% do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, saque do FGTS, 13º salário e férias. Porém, se a rescisão ocorrer devido ao pedido do trabalhador, deverá cumprir o aviso prévio e receberá valores dos seguintes benefícios: salário, 13º salário, férias proporcionais e vencidas. Boa noite, pessoal. Eu vim falar do contrato determinado. O que ele é? Bom, o contrato determinado é um contrato de trabalho que tem datas de início e término antecipadamente combinado entre o trabalhador e o empregador. Tal características impõe a esse tipo de contratação condições mais instáveis de trabalho ao empregado, além de limitá-lo no acesso de direitos trabalhistas historicamente relacionado ao contrato de trabalho de longa duração. E também, nesse caso, considera-se o início da vigência do contrato a data da admissão do empregado, considerando esse momento de fato em que o empregado comece a trabalhar para o seu empregador. Tal fato deve ser registrado na carteira de trabalho e previdência social, indicando-se a data da admissão e a condição especial que justifica a fixação da duração do contrato. E também, conforme está escrito na lei do decreto 229, do segundo artigo 443, de 28 de 2 de 1967, a determinação do tempo da duração do contrato só vai ser válida quando a contratação se tratar de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a predominação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório e de contratação de experiência. Para que haja contratação a termo, é necessário que o servidor prestado tenha natureza transitória para a empresa, de modo a não exigir uma contratação definitiva. Como no caso 1, pode-se pensar na construção de um galpão em um estabelecimento, na construção de um técnico para a montagem de uma máquina ou para dar treinamento a um setor de uma empresa, na substituição de empregados em férias ou afastamento temporariamente, dentre outras situações que, pela provisoriedade, não justifica a contratação por tempo indeterminado. Já no caso 2, a empresa cuja necessidade de mão de obra se dá por fluxos, em vez de um exercício das suas atividades, é transitório no tempo, como é o caso de estabelecimento que funciona apenas em um dado período do ano, verão, inverno ou período festivos. E no caso 3, a contratação demanda a verificação prévia das habilidades técnicas do empregado. A contratação para a experiência permite que o empregado observe se a habilidade e a competência do trabalhador para um serviço da natureza contínua. Bom, os direitos do contrato determinados são que esta modalidade da contratação está sujeita a todas as normas celistas e constitucionais trabalhistas, a exemplo do salário mínimo, piso salarial, o limite de jornada, regime da hora extra e sistema de compensação prevista legalmente ou em negociação coletiva, o 13º salário, as férias, o repouso semanal, o adicional noturno por trabalho perigoso ou insalubre, proteção previdenciárias, FGTS, licença gestante ou paternidade. Contrato de experiência. O que é?
O contrato de experiência é uma espécie de contrato de trabalho por prazo determinado para a empresa verificar se o funcionário tem condições de assumir o cargo. Ou seja, é uma forma de testar o empregado antes da sua contratação definitiva e de dar à pessoa a chance de decidir se quer mesmo trabalhar ali. O que muda no contrato de experiência para o temporário? O contrato de trabalho por prazo indeterminado é a regra de contratação no Brasil, presumindo-se que uma relação de emprego não tem a data certa para acabar. Em situações excepcionais, a legislação prevê a possibilidade de contratações por um tempo pré-fixado. Quer dizer que, no momento da admissão, o funcionário já sabe quanto tempo vai ficar. É o caso do contrato por prazo determinado, que também costuma ser chamado de temporário, e do contrato de experiência. Quem está na experiência tem carteira assinada? Sim, o contrato deve ser registrado na carteira de trabalho da mesma forma que no contrato por tempo indeterminado. A diferença é que na parte de anotações gerais da carteira, a empresa deve identificar que aquele contrato é referente a período de experiência. Qual a duração do contrato de experiência? O contrato de experiência pode durar, no máximo, 90 dias. Ele pode ser renovado apenas uma vez, mas a soma do tempo dos dois contratos não pode ser maior do que 90 dias. Essa prorrogação tem de ser feita, obrigatoriamente, por escrito em contrato. O mais comum é que as empresas façam um contrato de 45 dias, que podem ser renovados por mais 45, mas isso não é obrigatório. O primeiro pode ser de 20 dias e o segundo de 70, por exemplo. O período de experiência pode durar menos do que 90 dias também, o que não pode é ultrapassar esse limite máximo. Nessa fase, quais os direitos do trabalhador? Quem está em período de experiência tem os mesmos direitos dos funcionários regulares, incluindo horas extras, comissões, adicional noturno, periculosidade e insalubridade, entre outros. Se a empresa decidir não contratar, quando acaba o período de experiência, o empregador tem que decidir se vai ou não fazer a contratação definitiva. Se optar por não efetivar o candidato, deve comunicá-lo da decisão e dar baixa na carteira de trabalho. Além do saldo do salário, tem que pagar 13º e férias proporcionais, inclusive com 1/3 a mais, e liberar as guias para saque do FGTS. Nesse caso, a pessoa não tem direito ao aviso prévio, nem a multa de 40% sobre os depósitos realizados no FGTS. E se o trabalhador desistir do empregador? Se ela sair antes do final do período de experiência, deve indenizar o empregador com o valor máximo equivalente à metade da remuneração que irá receber até o final do contrato. Quais são as verbas rescisórias? Se for demitido sem justa causa antes do final do contrato de experiência, o trabalhador tem direito ao 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3, além do saldo do salário e 40% do FGTS. Além desses valores, ele deve receber também uma indenização. O valor dessa indenização é de metade do que ele ainda teria a receber, se cumprisse o contrato até o final. Exemplo: alguém que foi demitido no 87º dia teria ainda 3 dias para o contrato acabar. A indenização seria de metade do valor de 3 dias de trabalho. Em caso de demissão por justa causa, ele perde todos estes direitos, recebendo apenas o salário relativo ao período em que trabalhou. Existe aviso prévio na experiência? Caso haja uma cláusula dizendo que as duas partes podem encerrar o acordo no momento em que quiserem, a empresa deve pagar também o aviso prévio, 30 dias de trabalho, ao funcionário, se ele for demitido sem justa causa. Bom, e se encerra a nossa apresentação. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e tenham uma boa noite.